Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia também da Diocese de Balsas, nossa saudação quaresmal calorosa a cada um de vocês. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos hoje para refletirmos sobre o quarto domingo da Quaresma. É o terceiro do mês de março, mas é o quarto da Quaresma. Estamos em uma caminhada reflexiva, um convite à conversão. Tempo de parar, tempo de pensar, tempo de libertação. E nesse momento, hoje, nós sabemos assim, que a escuridão, ela leva-nos a um momento difícil na vida. Quer dizer, ninguém gosta de ficar assim, o escuro, porque você fica com os obstáculos, fica sem rumo, não sabe para onde vai. E esse evangelho hoje traz para nós a sequência da catequese, agora batismal. No domingo anterior, dia 12, terceiro domingo da Quaresma, nós refletimos sobre a água, né? O tema batismal, com o episódio tão lindo daquele diálogo e da conversão da mulher samaritana. Povo repudiado, povo renegado, mas reconheceram que Jesus é o Salvador, enquanto os judeus só lembram da lei, para seguir a lei. E com esse evangelho hoje vai ser a cura do cego de nascença. É do evangelho de João, nós sabemos esses 3 domingos agora sequenciais. O próximo domingo será o episódio, né, da vida, o tema vida, com a ressurreição de Lázaro. E nós sabemos assim que essas leituras da luz aqui, nós estamos com uma vela aqui indicando, né, ela vai representar a fé. É muito importante para nós essa questão de termos fé, e essa fé foi recebida no batismo. Se não foi na fé nossa, de cada um, porque normalmente quando somos batizados somos crianças ainda, mas foi baseado na fé dos nossos pais e também de nossos padrinhos. Então a primeira leitura hoje ela vai dar assim, uma atenção especial a um momento de unção. E vai ser do livro, o primeiro livro, 1 Samuel, capítulo 16, aí tem versículos 1, tem versículo de 6 a 7, tem de 10 a 13, mas nós vamos observar assim, a chamada aqui que é feita para chegarem a Jessé de Belém. Foi chamado Samuel, né, chamado por Deus, para ir lá e escolher, dentre os filhos de Samuel, escolher um rei a Israel. E todos os filhos que estavam presentes, ele procurou se não tinha mais um. E quando Davi chegou, foi ele, Deus disse, é esse o ungido. Então, representa aí assim, esse momento da figura profética da unção batismal. Na segunda leitura, que é Efésios, capítulo 5, versículo de 8 a 14, Paulo já vai ressaltar, lembrar a cada um de nós a grande necessidade de serem lá a comunidade de Efésios, mas a nós também de sermos filhos da luz. E nós no batismo também recebemos essa luz, nós sabemos, somos ungidos com o óleo, recebemos o batismo, recebemos a água. Então é um encaminhamento para que sejamos também filhos da luz. O Santo Evangelho hoje é o Evangelho de João, o capítulo vai ser um evangelho bem grande, mas nós vamos conseguir fazer essa leitura
por uma parte só, porque senão vai tomar o tempo só com o Evangelho. A gente precisa de um momento para refletirmos. Mas o Evangelho é João, o capítulo é 9, e versículos de 1 a 41. Então, é a proclamação do Evangelho de João, né? Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus manifestem-se nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Começaram as discussões. Os judeus e os fariseus também o expulsaram da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a esse mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, tornem-se cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e disseram-lhe: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como dizeis, nós vemos, o nosso pecado permanece. Irmãos e irmãs, essa é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como já conversamos, que nós estamos nesse período quaresmal e na catequese do batismo, nós vamos refletindo sobre esse santo evangelho da cura. Porque, de repente, nós observamos aqui que Jesus sai do templo, escondia-se, correndo com medo de ser apedrejado, porque era um costume, eles tinham algo contra a Jesus, porque Jesus estava na Terra Santa, ele tinha em Jerusalém, né, a Terra Santa,
ele estava em uma das viagens, que são três, né, 3 momentos de peregrinação dos judeus lá a Jerusalém. Ele estava na festa das tendas. E ele estava jurado de morte pelos autoridades, né, os sacerdotes, os judeus, fariseus, porque ele estava realizando sinais e diante da realização desses sinais aconteceu a glória de Deus através de Jesus Cristo vindo e confirmando que seria o Filho de Deus. E já tinha dito que era a luz do mundo, então está aí a revolta e a perseguição a ele. A perseguição também no mundo de hoje, a quem tem luz, a quem é luz, sobretudo, a quem anda no caminho correto, a quem normalmente apoia, segue, acompanhando através da solidariedade, das ações do dia a dia. Nós sabemos que os sinais que Jesus praticou, que estava sendo condenado, primeiro pela mudança, transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Depois a cura de um funcionário real, né? Um funcionário da realeza. A cura também do enfermo paralítico lá em Betsaida, pelo sinal da multiplicação dos pães, por ele caminhar sobre as águas. A cura do cego de nascença, que é o 6º sinal, que é esse que nós estamos refletindo agora. E depois do próximo domingo, que será a vida, o tema da vida, com a ressurreição de Lázaro. E quando, como já falamos, ao ser manifestado um sinal desse, também manifestava-se a glória, né, de Deus. E o que acontecia? Jesus ia recebendo adesão de muitos seguidores ao seu projeto. E o projeto era de quê? De ser Cristo, o Filho de Deus. E como ele já estava com as pedras, então ele saiu. E aí vamos começar a ver aqui assim um pouco do texto, lembrando assim, o texto quando começa lá, ele diz assim: naquele tempo, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Lembrando que fala a Bíblia de muitos cegos, mas cego de nascença é esse aqui da comunidade joanina, né, do Evangelho de João. E ele viu um cego. Um cego era uma pessoa condenada. Condenada por quê? Aí os leprosos, que eram excluídos. Mas os leprosos enxergavam. E eles não nasceram leprosos. Ficaram, adquiriram, constituíram a doença, foram contaminados. E assim eles já sabiam algo sobre a lei, né? A lei de Moisés. O cego nunca tinha lido nada porque ele não via sobre a lei. E olhe como é assim para a gente ver. E então, o que ocorre com esse cego? Vem logo uma pergunta dos discípulos, né? Os discípulos, quando ele olha o cego de nascença. Aí quando ele viu, os discípulos direcionaram também os olhares deles, de cada um, para Jesus. E disseram o quê para ele? Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Então eles fizeram uma pergunta, não foi? E Jesus respondeu como? Que ele não tinha pecado, como também seus pais não tinham também pecado. E ele que está aqui para realizar as obras do Pai, todos nós também realizaremos e somos convidados e enviados através do batismo para também manifestar em nós essas obras, cuidarmos das obras do Pai. Então ele vai agora surgir aquele momento de cuidar daquele cego. E ele não foi perguntar: tu é cego, tu nasceste quando? Não. O que ele fez? A gente vai prestar bem atenção.
quando diz assim, é necessário que nós realizemos as obras do nosso Pai. Ele nasceu a imagem e semelhança, a gratuidade de fazer as ações, né? Para imagem é gratuito, mas a semelhança precisa agir. E a ação dele aqui foi fazer logo o quê? Ele olhou para o barro no chão, a gente já vai lembrar que nós éramos pó, não é? E fomos tornados em sopro, não é assim na criação do mundo, já falamos aqui há poucos dias. Ele cospe, ele vai fazer, Jesus Cristo está fazendo um ato de humano. Muita gente vai ficar até assim, com nojo, né? Vixe Maria, cuspiu, que coisa horrível. Pega, não, ele cospe, porque foi a água que ele encontrou ali na hora. Faz uma lama com aquele barro, um barro que também outrora já gerou o homem, né? Já fez o homem, e coloca aquela massa molhadinha, quando ele diz assim. Que ele pega a lama, ele fez uma lama, não é? E colocou nos olhos e pediu o quê? Que ele fosse mergulhar na piscina de Siloé. A piscina de Siloé é lá na Terra Santa. Hoje já é assim, abandonada, mas nós temos vários episódios lá e para descer lá são muitos degraus. Então tem um fato aqui que nós precisamos observar. É durante o dia, não é? Chama a atenção aqui de treva, de luz, de dia e de noite. E tem aqui um momento bem forte, ele diz assim: nem ele nem seus pais, é necessário que realizemos as obras daquele que vem enquanto é de dia. Estamos lembrando lá do domingo do dia 12, o episódio com a samaritana. Não foi às claras, ao meio-dia? As mulheres iam buscar água, era de manhã cedo. E lá foi meio-dia aquela e sozinha. Por quê? Porque ela sentia-se incomodada, né? Achava que não, era repugnada pelas outras, e ela foi só. Mas tudo tem um propósito. E Jesus também veio lá para encontrar. Nós já sabemos essa história. Mas aqui, quando ele diz, enquanto é de dia, porque de dia requer mais pressa, mais rapidez. Vamos fazer enquanto é tempo, não vamos perder tempo. Porque logo vem a noite, que representa as trevas aqui, e que ninguém pode trabalhar. E aí, a noite representa aqui a morte que está próxima, né, para Jesus aqui na sua caminhada. E aí ele ainda diz assim, olha, muito forte isso aí, quando ele faz a lama, a saliva e colocou sobre os olhos do cego e pediu para ele se lavar. Quando ele diz aqui, ele diz para os discípulos antes, eu sou a luz do mundo. No domingo anterior ele disse, eu sou. Ele é o Filho de Deus, o que veio para salvar. Representa Deus. E aqui ele está dizendo, eu sou a luz do mundo, é forte. Eis aqui, eu sou a luz do mundo. É lindo o dia, a claridade, é bom enxergar. Imaginemos aqui nós, como é que o cego foi tomar banho, ou lavar-se, né? Lavar-se quer dizer tirar. O batismo também não é um mergulho, o batismo é um mergulho, começou no Rio Jordão, foi mergulhar-se nas águas mais profundas. E ele foi aqui na piscina, ele sozinho, ele era um mendigo antes, e ele sem ninguém pegar nas mãos dele, ele vai enfrentando todos os obstáculos. Vamos pensar nisso. Foi fácil para o cego, não. Por isso que diz que não foi logo que ele buscou a fé. E lá o que aconteceu? O cego lavou-se e viu a água, viu o mundo, viu as escadarias, viu a claridade, viu a luz. E mais tarde tornou-se luz.
A visão dele enxergou, mas logo, logo na caminhada, ele também tornou-se luz. Nós acompanhamos aí como foi o encontro depois com Jesus. Então, é muito bonito essa cena. Luz. Ele viu, enfrentou desafios, venceu, chegou. E isso aconteceu com o cego, que não é o ex-cego agora. E para nós, discípulos na caminhada de Jesus hoje. E aí vai dizendo mais, né? O Evangelho começa as discussões. Aí vem logo quem? Os vizinhos. Os vizinhos vêm aqui representando aquele povo que tem as coisas, mas olha a vida do outro ali também. E aí o que foi? Foi o que aconteceu, viu a luz, agora... Ai, não era aquele mendigo não. Era ele e agora já está desse jeito. E começaram as dúvidas, né? E outro, não é ele não. E o ex-cego diz assim, sou eu mesmo. E não vimos no domingo passado, ele diz, sou eu. E aqui ele confirma quando ele diz, ele não é mais um condenado, sou eu mesmo, eu sou, eu represento, eu tenho a luz de Deus. Eu fui curado, eu estou curado. E vamos observar também aqui uma coisa, esse cego, ele não tem nome. Na leitura aqui, quando a gente fala lá na primeira leitura que o Samuel foi na casa de Jessé de Belém, procurou, ungiu Davi, aqui não diz nome. Então, é para que nós reflitamos também que é para nós, para todos nós, representa aqui a humanidade, o cego representa nós. Então, vamos entender. E o que aconteceu? Começa mais discussões, o evangelho é muito grande, mas aí eles chamam os pais, criticam, os fariseus começam a criticar Jesus, que Jesus é um pecador, como é que ele vai fazer isso? E ele vai contestando, ele diz, eu não sei quem é, já com medo, né, também, de saber que precisava defender Jesus, apoiar, ser favorável, né? Adesão ao projeto de Jesus Cristo. E ele não diz, só diz, sou eu mesmo. Ele confirma, ele é verdadeiro, ele é forte, ele é dinâmico, é corajoso. Então, eu sou, ele afirma. E aí os fariseus já assim, condenando tudo, porque até fazer aquela lama foi no dia de sábado e eles são arraigados à obediência da lei, eles não deixaram por menos. Eles estavam condenando mesmo e o que eles podiam fazer como castigo? Expulsaram os ex-cego, o homem, vamos chamar assim, de lá, da comunidade, do templo, ele não tinha mais liberdade. E aí é a hora que Jesus soube e vai ao encontro dele, como ele vem ao nosso encontro, a nós, o tempo todo. Nós que às vezes não percebemos. E aí ele pergunta, né, quando ele diz, acreditas no Filho do Homem? E ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia? Aí ele diz, sou eu também, esse que tu estás vendo. Ele estava vendo com a luz da visão. Aí quando ele exclamou, eu creio, Senhor. Aí ele passou a ver com a luz da fé. Prostrou-se diante de Jesus. Aí Jesus diz que veio para acontecer, para fazer com que os cegos vissem e os que tinham visão tornassem-se cegos. Não foi assim a colocação dele? Mas é porque ele mostra aqui que não é esse julgamento. Cegos são aqueles que ficam lutando pela moral, né? Não é assim a participação deles, quando eles vão dizer, quer dizer, nós sabemos que nós somos o que manifestamos a obra de Deus, mas a cegueira, quando ele diz que nem ele pecou, nem os pais dele também, vai mostrar aqui que a cegueira é uma ideologia mesmo. Deles, ele disse, é uma ideologia de vocês, a cegueira.
Então, a lei é a moral, a lei representa os mandamentos, a observância, a obediência. E eles usam tudo isso para julgarem as pessoas. E nós precisamos de quê? De sermos solidários uns aos outros, de sermos luzes uns para os outros. Quem tem luz, ilumina. Quem tem uma chama dessa, clareia, não vai botar lá debaixo da bacia para ninguém enxergar, vai dar um pinguinho de luz, vai mostrar claridade. Então é dia, é vida, é dinamicidade, é caminhada, é fé, é força, é agradecimento, é gratidão, é glória. E é assim que nós somos convidados a viver essa Santa Quaresma, já no 4º domingo da Quaresma, o próximo é o 5º, depois teremos o domingo de Ramos, né, o 2 de abril esse ano, e é o dia também da nossa solidariedade com a nossa oferta, dentro dos cofrinhos que nós recebemos, dos cofres pequenos, colhida essa oferta de quê? Da partilha nossa do jejum, deixando de comer um pastel de R$5 para comer um pão de 2, é assim, de 3, e trazendo a diferença e colocando aqui para servir na partilha da campanha da fraternidade desse ano, que é dai-lhes vós mesmos de comer. E nós precisamos ajudar nas obras sociais da igreja. 60% fica aqui nas obras sociais em cada diocese, cada paróquia. Então, nós precisamos enfrentar, assim, ficar mais atentos às nossas celebrações. Lembrando também que esse domingo é o domingo considerado, né, celebrado o dia de São José, né, o domingo amanhã, que o programa é hoje, sábado, mas refletindo sobre o domingo. E São José, pai adotivo de Jesus, representa o pai com Maria, a mãe, e o filho Jesus. Então é todo dentro dessa história, né, da salvação, é aqui, é o pai de Jesus, é quem ensinou, é quem iluminou na casa e na fé, nas orientações, na caminhada. Então, irmãos e irmãs, que tenhamos essa presença ativa dentro das nossas celebrações, participemos com alegria, vamos. Eu sei que em casa tem a TV, passam, né, de forma tecnológica, e tem os vídeos, mas vamos também participar na nossa igreja, na nossa comunidade, acontecendo celebrações. Tem a segunda-feira, Bíblia na Vida, tem o Bíblia também, Vida, nas terças-feiras aí dentro da nossa diocese, e vamos participando, porque é lendo a palavra de Deus, escutando-a e vivenciando-a. Então, nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos abençoe, que tenhamos umas celebrações de muita iluminação em nós, que acompanhemos as celebrações e participemos também vendo a orientação, as leituras. Vamos ler em casa Samuel, Efésios, o Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Então nós precisamos assim guardar mesmo, marcar assim as leituras. O Santo Evangelho dá para ler mais e entender, dá uma história bem boa para compreender. Então, que Deus abençoe a nossa caminhada, tenhamos também um bom dia de São José, que é celebrado na véspera, para dedicar esse 4º domingo da Quaresma à celebração da Quaresma. Amém.